Olá, estamos aqui fazendo o lançamento do número 26 da revista FAMAI. Esse número é um número especial. Ele dedica-se à arquitetura e urbanismo e à segurança contra incêndio. Ele também é especial porque contempla a data 2 de julho, que é o Dia do Bombeiro Brasileiro. Unindo essas duas temáticas, vamos fazer uma live, convidando dois palestrantes de peso nacional e convidando também os autores dos trabalhos para fazerem uma apresentação executiva. Espero que todos gostem e pedimos que todos colaborem com a nossa revista. Utilizem o site www.revistaflamai.com, podem baixar todos os artigos, colaborar com novas pesquisas e aumentar essa discussão tão importante em função da vida. Muito prazer, e de tempos em tempos recebemos notícias boas aí das ações que o Cristiano tem aí já há mais de uma década, né, implementado ali, né. Eu acho importante, né, essa questão também de ficar também, ter ações, né, que tá longe do polo São Paulo-Rio, né, mas que a gente vê uma atuação importante, né, tanto no norte como no sul, né, temos representantes aqui, né, e fico muito feliz de ver a expansão, né, do interesse na área de segurança contra incêndio pelo Brasil, né, então acho que isso é uma conquista importante, muito importante para todos nós e para o Brasil, né, para a engenharia e para a arquitetura, segurança contra incêndio no Brasil, que isso venha a fortalecer, né, e a consolidar muito essa área que é importantíssima e que eu vejo que aos poucos, né, comendo pelas beiradas, né, a gente está conseguindo mais adesão, né, de colegas aí que estão estudando, pesquisando, se preocupando com a área, né, então isso é muito, para mim é muito estimulante e muito importante, fico muito feliz, né. Queria então cumprimentar também todos os presentes. Edna, como é que a gente faz? Alguém projeta para mim ou eu projeto? Como é que vocês preferem? Professora, fica cavalheira. Se para a senhora ficou mais confortável fazer a projeção por aí, a gente vê sua tela. Caso a senhora deseje, nós podemos exibir por aqui, como a senhora preferir. Então deixa eu procurar aqui. Onde está a minha... Eu vou fazer por aqui, então, porque acho que aí Perfeito. eu controlo também os slides, né? Fica mais tranquilo. Todos podem olhar, acho que já está entrando. Já está aparecendo, Rosana. Tá bom, ótimo. Bom, então a minha ideia aqui é apresentar, na verdade, um pequeno resumo desse trabalho que eu acabei republicando, né? O Cristiano, inclusive, encontrou esse trabalho dentre os trabalhos que eu desenvolvi nos últimos anos. Essa é pré-pandemia, foi em 2019, é um trabalho que eu atualizei recentemente, mas que tem como base uma apresentação que eu fiz no CILACE, né, que é o Congresso Ibero-Latino-Americano de Segurança contra Incêndio, organizado pela ALBRACE, que é a Associação Luso-Brasileira de Segurança contra Incêndio. Essa apresentação de trabalho foi feita em 2019, em Pernambuco, né? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho dele. Eu atualizei algumas informações, né? Então, a gente está aqui falando um pouco sobre saídas de emergência em edifícios de grande altura. Isso é um assunto que vem sendo revisado, mas ele foi fortemente influenciado pelo aquele desastre no World Trade Center, né? Que foi o ataque terrorista que acabou por destruir, né, derrubar daquelas duas torres, as torres gêmeas, e junto com elas milhares de vidas, né, que se foram. Então, aquilo levou toda a área de segurança contra incêndio a rever, né, uma série de questões, né, entre elas a revisão da questão das saídas de emergência em edifícios altos, né. Então, esse trabalho é um pouco também um produto de uma pesquisa que eu venho fazendo há décadas, é uma área que eu estudo há muito tempo, né, e também foi resultado da minha livre docência, que eu defendi em 2010, né, quando eu também estudei profundamente a norma de saída de emergência brasileira, né, a NBR 9077, que ainda está em vigor e atualmente em revisão. Acho que o Negresolo vai falar talvez um pouco sobre ela, né. Bom, só para ter um pouco mais de entendimento sobre essa questão do que é edifício alto, né, isso depende muito da definição do que a gente olha, né. Na área de segurança contra incêndio, né, o nosso conceito de edifícios altos
vem de uma altura que tem uma relação direta com a facilidade inclusive de salvamento de acesso, né, do corpo de bombeiros, com os equipamentos deles para eventuais intervenções por fora do edifício, né. No entanto, essas alturas estão muito longe, né, do que se considera edifício alto hoje no mundo, né. Esse desenho da esquerda mostra o que o Conselho para edifícios altos, né, do Conselho Mundial de Edifícios Altos, considera alto. Então, para eles, alto é acima de 300, né, que é 10 vezes o que está aqui como que a gente considera edifício alto em termos de risco, né, para a segurança contra incêndio, né. Então, ali no o desenho ali da ponta esquerda, a ponta esquerda aqui do slide, né, mostra que alto, tall, edifício até 300 metros, né. O super tall, o super alto, acima de 300 até 600, e o mega alto, né, acima de 600 metros. A gente está muito longe, né, dessa situação no Brasil ainda, né. Um lado é bom, porque esses edifícios altíssimos, eles trazem milhares de desafios, né, dentre eles a segurança contra incêndio, mas muitos outros também, né. Mas só para lembrar que o nosso conceito de alto tem a ver um pouco com essa questão, de um lado, do alcance dos equipamentos e da facilidade de fuga, a partir né, do que a gente considera mais de 10 metros de altura, 10 pavimentos, né, já passa a ser um edifício que tem várias questões a serem discutidas, mas dentro do contexto mundial, né, isso é uma questão ainda mais desafiadora ainda, né. Eu começo ali sempre, uma das minhas raízes é também a área de estatística de incêndio, né? A gente tem poucos dados a respeito disso, do que ocorre nos nossos edifícios, e aqui a gente tem um pouco, alguns dados antigos ainda, mas que a gente tem, né, sobre edifícios altos e ocorrências de edifícios nos Estados Unidos, publicado pela NFPA, né? Onde a gente tem ali uma quantidade considerável, 14.500 incêndios no período de 2009 a 2013, né, do total de quase 500 mil, né, mas o que a gente vê proporcionalmente, né, o número de mortes bastante pequeno, né, se considerar as condições, né, de incêndios em edifícios altos, né, só para ter uma ideia, e perdas também consideráveis, né. Um outro dado que a gente tem interessante, né, é qual a frequência desses incêndios em edifícios altos por tipo de uso, de ocupação, né, e o que nós vemos aqui, no gráfico da esquerda, é que grande parte dos incêndios, assim como em qualquer situação, né, ocorrem em edifícios residenciais, no caso aqui, prédio de apartamentos, falando de edifícios altos, né, a grande maioria se concentra em habitação, né, o que é óbvio, entendendo ali a quantidade de unidades habitacionais, né, que existem no mundo, né, a frequência sempre vai ser maior de incêndios em habitação. Não quer dizer que a consequência é grande, né, mas que a frequência é grande de incêndios originários em habitação, né. E ali, as perdas, no lado direito a gente vê um gráfico das perdas, né, e é possível olhar ali que as consequências, as perdas patrimoniais em incêndios de apartamentos, proporcionalmente à frequência que ela tem, é muito pequena, né. A participação de perdas em incêndios de edifícios altos, no segmento apartamentos, é baixa, menor do que quase os demais, né, a perda é maior em hotéis, dormitórios, e hospitais ou locais de tratamento de saúde, né? Então, a gente vê também aqui, né, que a gente tem de uma ponta uma frequência grande, mas isso não se traduz diretamente em perdas patrimoniais, né, proporcionalmente, né? E aqui também um levantamento de causas de incêndios por tipo de uso. Então, a gente tem o item A, são os apartamentos multifamiliares, o B, hotéis e motéis, o C, dormitórios, o D, edifícios e escritórios. A gente vê que também a grande causa dos incêndios, né, está em equipamentos ligados à cocção, né, a aquecimento de cozinhas, copas, né, onde você esquenta o alimento. Então, isso é que tem uma participação considerável, né, em praticamente todos, é o maior, né, para todas as situações, né, e aqui no edifício de escritórios, que é o D, né, o gráfico D, a
a gente vê que ela se distribui um pouco mais entre outras atividades que são exercidas também no edifício, mas proporcionalmente em pequena escala, né? De certa forma, isso reproduz um pouco a situação da estatística em geral, né? Incêndios em qualquer tipo de uso, a grande maioria é incêndio residencial, e a gente vê que tem uma relação muito grande com uma atividade nossa, né, humana, né, que é da cocção, né, de preparo de alimentos, né. E aqui uma outra coisa interessante que a gente vê, né, é como o incêndio se propaga, né. Do lado esquerdo, a gente vê, então, os gráficos que mostram incêndios que se propagaram além do compartimento de origem, sendo que o azul é em edifícios altos e o amarelo é em edifícios não considerados altos, né. Então, a gente vê ali que nos edifícios altos, né, o incêndio se contém, né, mais do que em outras situações, né, tanto, e ali no lado direito também ele fala de um incêndio que cresceu além do próprio andar de origem, o que a gente vê também que é muito baixa, né, a probabilidade do incêndio em edifícios altos passar tanto do compartimento de origem, como também do pavimento de origem, né? Então, são dados que mostram que possivelmente a gente tem uma série de requisitos e instalações de proteção contra o incêndio que fazem, né, os incêndios serem contidos, né? Então, vem junto aí uma questão da tecnologia também, né? E dos sistemas de proteção contra incêndio que são exigidos nos edifícios altos, né? E aqui, então, a presença de sistemas de proteção contra incêndio. Então, à esquerda, sistema de detecção e alarme de incêndio. Nos Estados Unidos, eles são amplamente utilizados, tanto em edifícios altos como não, né? Então, o amarelo não é o edifício alto, é o edifício além dos edifícios altos, mas a gente vê uma taxa considerável de implementação de sistemas de detecção e alarme de incêndio, até pelo perfil, né, da edificação dos sistemas construtivos nos Estados Unidos, que é diferente no Brasil. Se a gente for ver isso aqui no Brasil, vocês vão ver que é quase zero, né? Esse sistema de detecção, alarme e incêndio em edifícios que não sejam altos é bem menos frequente no Brasil, né? E o da direita são os sistemas de proteção contra incêndio, principalmente os sprinklers, né? Eles chamam aqui de wet pipe sprinklers, os sprinklers comuns, normais, tradicionais, né? E aí a gente vê também, né, um uso frequente nos incêndios, nos prédios altos, né, maior do que no restante das edificações, né, também o uso dos sprinklers. Então, isso meio que um pouco justifica, né, as situações onde o incêndio, então, não se propaga, porque a gente tem ali um sistema de proteção um pouco mais adequado, né. Esses dados estão em várias publicações que são realizadas pela NFPA, né. Então, isso é muito legal. O que a gente vê aqui é uma atualização que eu fiz com alguns dados de 2014 a 2018, mais recentes, né, de uma outra publicação da NFPA, onde eu também destaco aqui, né, os incêndios em edifícios altos por tipo de ocupação, né. A gente vê novamente, né, que a habitação multifamiliar ainda predomina, é onde predomina a frequência de incêndios, né, também a frequência de mortes, né, e de feridos, né, e onde também há uma considerável perda patrimonial, né, mas ainda aqui a gente vê que em hotéis e em outros lugares também a perda é significativa, né. Então, para dizer um pouco que aquele perfil que foi utilizado, né, que foi apresentado naquelas estatísticas anteriores, parece que não mudou muito, né, continua muito semelhante, né. Bem, bom, falando em edifícios de grande altura, né, como a gente viu, os incêndios são raros, né, e o número de mortes também proporcionalmente é baixo, né. No entanto, o que a gente entende é que esses edifícios têm um investimento muito grande, ele tem lá uma força, né, de mostrar tanto o domínio tecnológico, né, como também o poder econômico da sociedade que permite isso, né? Mas que leva a uma questão muito importante da gente, que o impacto socioeconômico é grande, então se leva em consideração muito as questões que possam diminuir, né, as perdas ocasionadas em eventuais incêndios nesses edifícios, né?
Tradicionalmente, no Brasil, né, os nossos edifícios que a gente considera alto, como eu já disse, né, ela está bem longe daqueles super altos, né, no mundo todo, mas já trouxe vários problemas e várias tragédias. Essas aqui são alguns exemplos que a gente teve ao longo do século passado, principalmente, mas alguns aqui mais recentes, de perdas consideráveis patrimoniais e também, em alguns casos, de perdas de vidas humanas, que nos levou, nos sensibilizou, principalmente na cidade de São Paulo, a ser o pioneiro, né, nessa questão de rever as questões de dimensionamento de saída de emergências, né, e que levou a norma, a elaboração da norma brasileira a revisão e a elaboração da norma brasileira de saída de emergência, que é NBR 9077, né. No entanto, né, o choque maior, o impacto que a gente teve muito grande em relação a essa questão, em termos de saída de emergência, rever os conceitos de saída de emergência e de segurança das pessoas em edifícios altos, veio desse grande acidente, não é um acidente, né, um ataque terrorista que ocorreu em 2001, todos conhecem, né, e hoje a gente vê aqui do lado direito, né, foi reerguido um edifício perto do local, né, esses dois quadradinhos na frente são a sombra, né, ou a projeção de onde eram os dois edifícios originais, das torres, né. No fundo, não sei se todos conhecem essa história, mas, na verdade, quando houve esse atentado, perderam-se 7 edifícios, não foram só esses dois são os mais icônicos, né, mas houve também perdas de vários edifícios do complexo, né, que foram afetados, um que sofreu colapso estrutural antes desses dois, que fica aqui mais perto, é alto também, mas não tão alto como essas torres gêmeas, né, então a consequência foi bastante grande, né, mas aí os Estados Unidos meio que superou isso e também houve o desafio aí de uma construção de uma outra torre que foi construída aqui do lado, né, superando aí essa questão. No entanto, né, o que a gente vê é que cada vez que surgem esses desafios, né, e se constroem edifícios altos, trazem, ao longo do período, né, com mudanças de tecnologias, mudanças de materiais, sistemas construtivos, uma série de outras questões que às vezes a gente parece que estava resolvido, mas não está, né? Essas 4 fotos que eu mostro aqui são incêndios recentes, né, de 2015, 16 para cá, o de Xangai 2010, mas anteontem, acho que teve um outro incêndio que eu vi no site aqui também, não sei se foi em Dubai, em algum prédio alto também, recentemente teve um outro incêndio de fachada. Todos esses aqui têm a mesma causa, né, que é o sistema de isolamento térmico de fachada, um sistema que emprega um isolamento térmico de fachada para garantir a eficiência energética, né? Alguns por causa do frio, outros por causa do calor, né? A de Londres, aquele do incêndio residencial de Grenfell, né? Era para eles fizeram uma renovação da fachada com elementos materiais isolantes térmicos, exatamente para melhorar a eficiência energética no frio, né, do edifício, né? E os outros aqui, Dubai e Jacarta, têm a ver com calor, né? Eles também usam isolantes térmicos na fachada para não perder calor, para não perder o frio, né, da refrigeração interna dos edifícios para fora, em função das altas temperaturas externas, né? E eles, todos esses acidentes ocorreram em função, né, de um uso inadequado, ou de um projeto inadequado, né, de instalação desses sistemas de fachada, né? Alguns foram trágicos, né? Esse de Londres, por exemplo, morreram dezenas de pessoas, né? Bom, e considerando essas questões, né, o que a gente tem, na verdade, mais consolidado, já existia, né, antes desses casos, antes de 2001, né, são estratégias de evacuação que consideram formas diferentes de evacuar, né, em função da altura do edifício, né? Então, a gente tinha lá uma classificação de baixa altura, média altura e alto, né? Baixa altura considerado até 8 pavimentos, média altura de 8 a 30 pavimentos, e alta acima de 30, né?
onde nessas duas primeiras se falava em evacuação total e simultânea, né? Quer dizer, toda a edificação deveria ser, as saídas de emergência deveriam ser calculadas e dimensionadas de forma que todos pudessem usar as escadas, as saídas ao mesmo tempo, né? Tivesse um alarme geral, todo mundo consegue se salvar entrando numa escada protegida, esse é o entendimento. Enquanto que na edificação acima de 30 pavimentos, né, se considera o que a gente chama de evacuação faseada, né, que é ter o alarme em duas fases. Aqui a gente vê na média altura, inclusive, né, que o alarme também é em duas fases, mas a ideia é que se consiga ter um abandono total e simultâneo, mas o alarme ocorre em duas fases, como ocorre no edifício alto, que é coordenar uma evacuação, né, para que as escadas não fiquem congestionadas, já que nessas situações de edifício alto, normalmente não se projetam, não se dimensionam escadas para que todos possam usar escadas ao mesmo tempo, porque senão o edifício fica só cheio de escadas, né? Porque as escadas tomam conta da área do edifício, né? Então, essa questão da evacuação faseada é importante. Aqui eu achei uma ilustração que eu acho legal para ver, né? Tanto para escritório como hotéis, principalmente, se fala em evacuação faseada, né? Que numa situação normal, que essa da esquerda, estamos aí com todos os edifícios, todos os pisos ocupados, quando há um incêndio e dá-se um alarme num piso, a prioridade numa evacuação faseada é que o piso do incêndio e um piso logo acima e logo abaixo seja evacuado primeiro, antes dos demais pisos, né? E os demais pisos sejam alertados de uma situação de emergência, mas sem um comando de evacuação, né? E numa segunda fase, então, se faz, terminada a evacuação desses três pisos mais próximos do incêndio, né, se evacua os pavimentos superiores, considerando que o fogo sobe, a fumaça sobe, então, né, as pessoas que estão nos andares superiores teriam maior risco de encontrar um incêndio, portanto, se evacua a parte de cima, e depois, numa última etapa, né, se necessário, se faz a evacuação dos pisos inferiores, né? Em edifícios super altos, eventualmente, isso pode acontecer num pedaço do edifício e não precisar, inclusive, evacuar o restante do edifício, né? Essa é a ideia dessa evacuação em fases, né? Para atender essa situação também, existe uma outra solução arquitetônica de projeto, né, que no Brasil nós não utilizamos com tanta frequência, mas se usa em vários locais, como esses edifícios na China, em Hong Kong, que é derivada, na verdade, a foto do meio de Hong Kong, essa da direita também, essa aqui eu não sei se é na Inglaterra, acho que é na Inglaterra, que são conceitos de pisos de refúgio, né, áreas de refúgio intermediários ou distribuídos, né, na altura do edifício. Então, aqui a gente tem dois pisos, dá para ver aqui, né? Duas alturas aqui nesse edifício, onde se resguarda uma área de refúgio, que é uma área, é um piso não ocupado, totalmente vazio, né? E que ele tem condições de receber as pessoas que eventualmente precisem descer, né, até esse local, e o incêndio está ocorrendo nessa última sessão. Pessoas conseguem sair daqui, mas elas não necessariamente precisam descer a centenas ou dezenas de pavimentos de uma vez só. Elas podem se refugiar, tomar fôlego, né, e eventualmente aguardar, né, as condições seguras para dizer, olha, o incêndio foi controlado, vocês não precisam obrigatoriamente descer todo o edifício, né? Então, são áreas de refúgio, essas duas áreas aqui marcadas com essa flechinha. Aqui nesse edifício, que é Hong Kong Shanghai Bank, em Hong Kong, cada uma dessas áreas aqui horizontais também são áreas de refúgio, né, que são utilizadas exatamente para essa situação. Vocês estão vendo aqui no lado direito, no lado esquerdo tem escadas, né, mas as pessoas conseguem descer e ficar em áreas intermediárias, sem a necessidade de descer completamente de uma vez, né, todos os andares, as dezenas de pavimentos, né. Aqui, esse é o edifício residencial da direita, os dois do lado esquerdo são comerciais, esse da direita é residencial também, vocês veem aqui uma área de refúgio, né, que é totalmente ventilada, exatamente para as pessoas poderem respirar puro, principalmente as pessoas que estiverem nos andares superiores, poderem descer sem a necessidade de descer totalmente, né. Isso dá
um alívio, né, para as pessoas que, principalmente, que têm dificuldade de locomoção e também para não congestionar, né, as saídas de emergência, já que esses edifícios muito elevados, eles não têm dimensionamento das escadas para uma evacuação total e simultânea, né? Então, esses são conceitos que existem, mas que ainda são pouco aplicados em várias situações, né? Nesse caso, estou trazendo exemplos, né, de como elas são aplicadas, que são interessantes em algumas regiões do mundo, né? Uma outra estratégia de evacuação é o que eles chamam de proteção no local, né? Que tem muito parecido com essa questão da área de refúgio, né, que por exemplo, estou mostrando aqui uma área de refúgio com assistência para pessoas em cadeira de rodas, exatamente, que é uma situação onde a gente sabe que as pessoas precisam estar num lugar resguardado, né, e eventualmente para serem evacuados ou para um elevador de emergência, ou ficar naquele andar até que se possa fazer uma descida com assistência, né. Aqui eu mostro o desenho, na verdade, das instruções que existia no Grenfell Tower, que é aquele edifício residencial, né, que mostrei de Londres, né. O que ele fala, né? Ele fala, olha, se você descobrir um incêndio no seu apartamento, no seu bloco, né, deixe o local rapidamente, feche as portas atrás de você e entre nas escadas e use escadas de emergência para sair e avise do incêndio. Né? Então, se o incêndio for no seu bloco, no seu apartamento, né, você sai. Mas ele fala também, se você está seguro no seu apartamento e o incêndio está em qualquer outro lugar, o que ele fala? Inicialmente, fique no local onde você está, fique no seu apartamento. Né? Então, ele dava uma indicação de que as pessoas poderiam estar mais seguras, eventualmente, no próprio apartamento do que saindo, eventualmente, para uma escada que pode estar contaminada. Por que isso? Porque no edifício residencial, ele tem menos aqui também, né? Menos dispositivos de segurança, né, para edifícios. Então, se alguém esquecer uma porta aberta do apartamento, a fumaça pode entrar, inclusive, na escada, se a escada tiver com as portas abertas, ou se for uma escada que não tem proteção, né? Então, nesses casos, a gente diz que... e por que também? Porque os edifícios habitacionais residenciais, eles têm uma subcompartimentação interna, então o incêndio dificilmente ele vai além, né, do compartimento ou do apartamento de origem, né? Então, costumeiramente, se falava, isso é o que eu também defendo aqui no Brasil, né? Se você não está no apartamento ou no andar de origem do incêndio, é melhor você ficar lá no seu lugar, acha uma janelinha para respirar ar puro lá, né? No local onde o fogo dificilmente vai chegar, e espere que a coisa se controlar, porque o incêndio não vai chegar ao seu local, né? No entanto, né, isso se tornou uma armadilha no caso do Grenfell, porque o incêndio se propagou pela fachada, né? Algo que não se esperava que fosse acontecer, e as pessoas tinham essa instrução de ficar nos seus apartamentos, portanto, no momento que elas descobriram que elas tinham que sair, era tarde demais, elas não conseguiram sair, né? Então, leva também uma outra necessidade de revisão desses procedimentos de evacuação, né? Então, essa é uma questão que eu queria levantar, que foi muito polêmica e, na verdade, chocante para nós, né, em termos do entendimento desse conceito que nós tínhamos, né. Bom, em função das várias questões, principalmente do desastre de 2001, né, algumas revisões foram necessárias, né. Então, uma delas foi o estímulo, por exemplo, de uso de elevadores de emergência para a evacuação. Isso tem sido considerado como uma possibilidade de tirar pessoas mais rapidamente utilizando elevadores. E aí, os usos, inclusive, de elevadores double deck, que são esses que os edifícios super altos usam muito esse tipo de elevador já, mesmo para o dia a dia, né? Que você congrega dois na mesma caixa, que além igualmente as escadas, os elevadores também ocupam muito espaço, né? Na circulação vertical. Então, nesse caso, usar o que eles chamam de double deck, né? E a possibilidade deles serem operados numa situação de emergência pelo Corpo de Bombeiros, né? E estarem num local protegido, né? Ele tem que ser um elevador de segurança, né? De emergência, um local protegido, porque senão ele vai ter o mesmo problema da escada contaminada, né? Então, isso exige uma tecnologia maior, exige uma compartimentação de uma área protegida para que seja utilizado o elevador de emergência para efeito de saída de emergência, além de ajudar, né, da assistência ao Corpo de Bombeiros a chegar mais rápido nos pisos elevados, né, ele também poderia eventualmente ser utilizado
para tirar as pessoas, né? Mas isso ainda é muito desafiador, porque não tem que ter algum critério para as pessoas entrarem no elevador, né? Porque não cabe todo mundo de uma vez, né? Então, mas essa é uma questão que vem sendo discutida e tem os desafios tecnológicos, né? Que o elevador tem que ter condições de funcionar numa situação de emergência, né? Além disso, né, outras soluções que têm sido utilizadas, né, são as passagens elevadas, são essas passarelas, né, que interligam edifícios em pontos elevados como alternativa de fuga, né? Ocorreu um incêndio num, eu posso tentar sair para o outro edifício na horizontal, não tanto na vertical, né? E com isso você alivia também, né, a questão do uso das escadas na vertical. Então, esse tipo de situação também tem sido utilizado como solução arquitetônica. Aqui no Brasil, a gente tem, acho que um caso desses, não sei, que eu lembre, um lá em Camboriú também, né, entre duas torres, de ter essa passagem, né, mas isso também tem uma questão logística e de operação bastante desafiadora, porque você tem que saber coordenar isso de forma que não tenha problemas de contrafluxo. A gente, nessa torre de Kuala Lumpur, já houve um problema com uma situação de emergência que não era incêndio, mas que originou de um pânico, um alarme de atentado terrorista, que a passarela ficou congestionada, que as pessoas não sabiam para que lado ir para usar a passarela. Então, as pessoas que circularam de um lado e do outro na contramão, ficou uma coisa assim maluca, né? Então, isso também precisa de uma boa coordenação, né, de treinamento para ser utilizado, né? Então, essas questões também ainda são desafios, né? Outros aprimoramentos que foram feitos, né, em função do desastre de 2001, no caso aí da revisão nos Estados Unidos, né, da NFPA 101, na verdade também uma revisão de uma norma em comum, né, para todos os Estados Unidos, era discutir a questão de aumentar a largura das escadas, né, e o número de escadas. Então, se considerou aí a necessidade, né, também para melhorar o fluxo, né, que é aquela conta que a gente fazia de escadas, poucas escadas para uso faseado, né, ela teria que ter um fator de segurança maior, porque aquilo se demonstrou ineficiente, né. E se falou muito em dispositivos externos de evacuação, vocês mesmos já devem ter visto várias, né, soluções que são mais complicadas e delicadas, difíceis de usar, mas que existe até uma norma que fala em, eventualmente, pensar em evacuação pelo exterior, que são equipamentos que vêm do lado de fora, que podem ser acoplados para tirar as pessoas, mas também é uma questão desafiadora, né, que nem sempre isso é possível, né. No caso dos Estados Unidos especificamente, então, houve lá em 2009 um acordo e um código que chama ICC, né, International Code Council, um grupo que congregou todos os códigos de proteção contra incêndio e de dimensionamento, né, de edifícios nos Estados Unidos, né, e eles entraram em um acordo, né, onde houve, então, a proposta de se propor sempre, né, de exigir uma escada adicional, além do que um dimensionamento normal, expandir, sempre ter uma escada adicional para edifícios acima de 126 metros de altura, né, e de aumentar a largura das escadas nos edifícios novos em 50%, né, portanto, permitir uma largura maior, exatamente para que as pessoas consigam ter uma melhor condição de fluxo, de saída, né, dos edifícios altos, né, e propor também, para esses edifícios mais altos, a obrigatoriedade de instalação de elevadores de emergência que funcionem, né, exatamente, tanto para permitir que os corpos de bombeiros entrem para fazer um atendimento, salvamento, uma assistência melhor, como também que as pessoas, eventualmente, consigam utilizar o elevador, principalmente as pessoas com deficiência, né, consigam utilizar o elevador como rota de fuga, como meio de fuga, né. Então, são elementos que, nos Estados Unidos, já está sendo considerado desde 2009, né, como medidas aí adicionais que foram implementadas para melhorar, né, a questão das saídas de emergência dos edifícios altos, né. Aqui, só para lembrar como está a situação na América do Sul, né, fiz aqui uma atualização. O edifício mais alto hoje na América do Sul está lá em Camboriú, chama esse verdinho aqui, chama One Tower, em Camboriú, tem 70 pavimentos, é um edifício residencial, né,
O segundo é esse do Chile, que está aqui à esquerda, Gran Torre Santiago do Chile. Se eu não me engano, ele é misto, ele tem uma área residencial e comercial, né? E tem na Argentina, o Alvear Tower, que também, se eu não me engano, é residencial, né? Tem 55 pavimentos, né? E lembrar que a gente já teve incêndio lá em 2004, né, num edifício lá na Venezuela super alto, né, um edifício de escritórios, que também foi bastante complicado o controle do incêndio em função da altura excessiva, né, desse edifício, né. Então a gente tem ali também situações que estão ainda longe, né, daquilo, porque isso aqui, o 290, 300 metros ainda é numa altura que é considerado alto, mas alto não aquele super alto, nem mediamente alto, né, dentro daquela classificação do Conselho do Conselho Mundial de Edifícios Altos, mas e são poucos ainda, né? Mas uma preocupação aí, né, de como garantir, né, que as pessoas consigam sair desses edifícios, né? Lembrando ali, o edifício residencial, apesar do risco a frequência de incêndio ser maior, a gente viu, né, que ainda tem uma segurança um pouco maior em termos de arquitetura do que os edifícios comerciais, né, onde os incêndios podem chegar a consequências maiores, como esse aqui da Venezuela, que a gente vê no lado direito, que era um edifício de escritórios, né. Bom, como comentários finais, né, queria lembrar sempre, né, que aqui no Brasil a gente ainda está longe, né, de uma série dessas questões, né, mas que é sempre importante lembrar, né, toda vez que surgem esses edifícios e essas propostas, né, a gente lembrar que a gente ainda tem estamos um pouco longe ainda de uma política consistente de segurança contra incêndio no âmbito nacional, é uma coisa que a gente sempre precisa estar lutando por isso, né, trabalhando na prevenção, a conscientização das pessoas é um item muito importante, né, algo que a gente faz muito pouco, né. Nós não temos tradição de fazer isso nas escolas, por exemplo, né? É algo que nos Estados Unidos, no Japão e outros países avançados, isso é muito forte, né? O que traz às pessoas uma cultura de prevenção, né? Que a gente tem muito pouco, né? A formação em educação em cursos profissionalizantes, né? Formar, né, equipes profissionais, né? Equipes técnicas também é essencial, né? Para a gente conseguir também fortalecer a nossa área, né? Além da pesquisa em universidades e na indústria, que aos poucos a gente chega lá, eu entendo, há 30 anos atrás, né, nós não tínhamos o que temos aqui dessas pessoas, essas pessoas que estou contando aqui, estou vendo aqui, né, muitas pessoas assistindo, a gente tinha muito menos que isso, né, de pessoas trabalhando na área, a gente sabe que isso tem aumentado, felizmente, né, e a gente tem que realmente estimular, né, que trabalhos sejam desenvolvidos para a gente conseguir ter um alcance maior e sensibilizar, principalmente, né, os políticos, para a gente ter uma regulamentação consistente, né, ter uma política de educação e de conscientização para a área de segurança contra incêndio, né. Então, aqui deixo meus agradecimentos. Aqui só para lembrar, por exemplo, né, no Japão já tem uma outra coisa acontecendo muito mais desafiadora ainda, que é um conjunto de edifícios em madeira, né. A professora Edna está aqui para testemunhar nessa questão da expansão também da verticalização de edifícios construídos em madeira, em prol daquela defesa da sustentabilidade ambiental, né? Então, muita coisa está sendo proposta, né? Isso aqui você imagina, 70 pavimentos, um edifício, esse mais alto, né? Tem vários outros aqui ao redor, né? Com vários tipos de ocupação. Agora mesmo, esses dias, eu li um noticiário também lá se eu não me engano, da Suécia. Eles estão construindo um bairro inteiro na capital da Suécia, também, todo inteiro, o bairro inteiro, com edifícios de madeira, né? Então, isso traz novos desafios, né? A gente vai estar sempre aí desafiando, né, o incêndio, o fogo, né? Assim como a gente falou sobre essas fachadas novas que têm provocado esses incêndios, cada hora a gente inventa uma coisa nova e tem que um desafio novo a ser superado, né? Então, é sempre correndo atrás um pouco do prejuízo e aprendendo com os erros, né? Acho que a segurança contra incêndio trabalha muito assim, infelizmente, né? Mas eu acho que esse é um desafio grande também que a gente não pode deixar de lado e pensar, né, nas tecnologias, nas formas
de vencer esses desafios, mas não só a tecnologia, mas pensar na preservação das vidas, né, na prevenção, na conscientização da população, né, para um uso mais adequado dos edifícios, né. Então, termino aqui a minha palestra com essa fala. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosária. Coronel Cristiano, por favor. Foi excelente, foi muito, muito interessante a fala e desafiador mesmo a questão da madeira, né, Rosária? Porque já dá pano para manga para muita discussão também. Senhor Rosário, sou seu fã, não é de hoje. Que bom que o senhor pode estar conosco. Muitíssimo, muitíssimo bem-vinda, e vossas palavras, né, sempre como o sol, né, iluminando nosso caminhar.